Olá, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre instrumentos de coleta de dados. Bom, coleta de dados nada mais é que o processo de recolhimento de dados para o uso secundário por meio de técnicas específicas, ou seja, é você coletar os dados para usar futuramente para responder o seu objetivo de estudo, responder aquele problema que você definiu por meio de técnicas específicas. No caso, técnicas específicas nada mais é que os instrumentos que a gente utiliza para coletas de dados. Então, a coleta de dados, ela tem 3 processos: identificação das fontes, preparação dos instrumentos e aplicação desse instrumento. Então, após você identificar o seu objetivo de estudo, identificar o seu problema, você tem que pensar como responder essa pergunta, como responder a esse objetivo. Daí você vai identificar o seu instrumento, prepará-lo para aplicar. A coleta de dados, a gente encontra tanto dados primários quanto dados secundários. O que é isso? Dados primários é quando é coletado por quem faz análise, é quando você, como pesquisador, realiza a sua coleta. Você, como pesquisador, aí, com outros pessoais treinados para te ajudar naquilo, realiza a coleta. Isso traz uns dados mais confiáveis e que possui um maior controle, porque você faz todo um planejamento, tem um maior cuidado para realizar aquela coleta, seus dados eles vão ser mais fidedignos, mais precisos. Já os dados secundários é quando são dados coletados por terceiros, São dados que já estão ali prontos e você só vai ter acesso a eles para usar no seu estudo. No entanto, são dados não confiáveis e não possuem muito controle quanto a isso. A gente vai ver algumas vantagens e desvantagens de utilizar dados primários e dados secundários. As vantagens para os dados primários, onde o próprio pesquisador ele realiza a coleta, é a confiabilidade, a qualidade dos dados, o controle sobre as informações, a acertabilidade nos resultados e os dados mais atualizados. Então, quanto mais você planeja, coloca critérios a se seguir para realizar aquela coleta de dados, mais confiável vai ter, melhor qualidade vai ter os seus dados. No entanto, uma coleta de dados primários, eles têm um alto custo, demanda muito tempo e uma equipe maior. Você sozinho, como pesquisador, dependendo do seu estudo, você não vai conseguir realizar essa coleta sozinho. Então, você precisa do apoio de outras pessoas para realizar essa coleta, Além do tempo, de todo o planejamento que tem que se efetuar. Exemplos de dados primários, seja ele aplicação de questionário, aplicação de testes, exames clínicos. Então, tudo isso é da sua confiabilidade, você tem qualidade, mostra que tem qualidade, porque você planejou, você teve seus critérios e dados aceitáveis, confiáveis, tá? Já os dados secundários, uma vantagem é o baixo custo, Tá pronto, então você não precisa gastar para pegar aquilo e utilizar aqueles dados. A rapidez, a existência de diversas fontes, então você, dependendo do objetivo do seu estudo, você vai ter aquelas fontes em vários locais, Então, assim, é como se fosse uma população muito ampla, dados já prontos para você. E diversidade de informações para quantificação de questões. Então, você tem várias informações, você vai ter dados ali infinitos, tá? No entanto, você não tem controle, não foi você que coletou, então você não sabe se esses dados eles são legais, se eles não estão inadequados, se eles foram coletados de forma correta. Pode ser dados antigos, desatualizados, são fontes não confiáveis, não teve critério para padronizar a coleta, Exemplo disso são dados que a gente utiliza da Organização Mundial da Saúde, do IBGE,
dados de prontuários médicos, né? Tem muitos estudos que utilizam prontuários médicos para responder o seu objetivo. Então, são exemplos de dados secundários, né? Então, considerando dados primários e dados secundários, os dados secundários podem sim ser utilizados, tem muitos estudos muito bacanas com dados secundários, no entanto, tem diversas vantagens, né, de utilizar um dado primário. Mas e aí, qual instrumento de coleta que você irá utilizar no seu estudo que a gente está propondo nessa disciplina, né? Vocês já identificaram ou não ainda escolheram esse instrumento? Como escolher o instrumento adequado para responder o objetivo do seu estudo? Então, fiquem atentos, observem as características de toda a aula para que no final você consiga identificar. Não, eu preciso utilizar tal instrumento, né? O instrumento que eu estava pensando não serve para o meu estudo. Então, tenham uma visão crítica quanto a isso, prestem muita atenção e para que você consiga identificar o instrumento ideal para você. Existem 4 principais tipos, né, de instrumentos para se realizar coletas de dados. A entrevista, questionário, formulário e observação. Então, a gente vai trabalhar hoje em cima desses 4 instrumentos. Tranquilo? A entrevista. O que é uma entrevista? É onde há um encontro de 2 pessoas a fim de que uma delas obtenha informação a respeito de determinado assunto sobre a outra. Ou seja, é o entrevistado, a pessoa que está sendo entrevistada e o entrevistador, tá? É uma conversa, um bate-papo, né? Só que de natureza profissional. Na entrevista, são perguntas formuladas que são respondidas oralmente, né? Então, você, como entrevistador, realiza a pergunta, formula a pergunta, realiza e o seu entrevistando ali, ele vai responder para você oralmente. Através da entrevista, você pode obter informações do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem, desejam, né, com a percepção sobre determinado assunto. Então, realmente é uma conversa, uma conversação. Beleza, Ale, mas e aí? Eu fiz as perguntas para o meu entrevistando e ele me respondeu. Como eu vou registrar essas informações? O registro da entrevista, inicialmente você, durante as respostas, vai fazer anotações, né, com as respostas daquele indivíduo. No entanto, apenas a anotação, você não vai conseguir pegar aquela fala, né, fidedigna, igualzinho ali o que ele respondeu para você. Então, geralmente em entrevistas, usa-se um gravador de voz. No entanto, para utilizar-se um gravador de voz, você precisa ter autorização, né, do seu participante ali. Ele precisa assinar um termo de autorização, autorizando você a gravar a conversa. Tranquilo? Então, posteriormente a isso, você vai ter suas anotações e vai ter a gravação. Você escuta o áudio, né? Escuta essa gravação e transcreve as informações para um papel, né? E posteriormente é feita uma análise. E tudo isso, né, é conteúdo de outra aula, que é a forma de analisar esses dados coletados nesses instrumentos que a gente vai abordar hoje, tá bom? Beleza, você está de frente com o seu participante ali, né, com o seu entrevistado, e você vai realizar as perguntas, ele vai te responder, você está ali anotando as informações e gravando essa conversa. Só que não cabe a você, como entrevistador, concordar ou discordar do que o entrevistado está falando, né? Se você discorda, beleza, mas não cabe a você falar, intervir quanto a essa opinião que ele tem. Única função que você, como pesquisador, como entrevistador, tem ali na entrevista é de ouvir e guiar o seu entrevistado,
né? Como você vai guiar? Através das suas perguntas, né? Você vai guiar o assunto a ser discutido, a ser abordado naquela conversa e vai ouvi-lo, né? Ele vai falar, respondendo para você e você vai ouvir, tá? Uma entrevista, ela pode ser estruturada, não estruturada e semi-estruturada. O que é? A pesquisa estruturada é quando você tem perguntas, um roteiro de perguntas já pré-estabelecidas anteriormente. Então, você vai para a entrevista com 10, 20 perguntas já feitas, já elaboradas, né, para fazer para aquele entrevistado. Porém, tem que ser fidedigno, você não pode fazer alteração, você não pode intervir naquele assunto, tá? Então, essas perguntas já estruturadas, esse roteiro fixo de perguntas. Na não estruturada, é sem roteiro, você vai para a entrevista sem um norte, sem um passo a passo ali de como vai ser a conversa. Então, você vai deixar a conversa fluir, né, a respeito de um determinado assunto. Não tem esse roteiro. Na semi-estruturada, que é a mais utilizada em entrevistas, é o roteiro com interferências. O que é? Você tem perguntas fixas, já preparadas para a entrevista. No entanto, você tem a possibilidade de realizar interferências, que é tirar uma pergunta ali que você vai ver que não tem necessidade, ou acrescentar outra, ou fazer uma certa interferência ali no andamento da sua entrevista. Uma entrevista, né, ela tem vantagens e tem desvantagens. Uma vantagem da entrevista é que ela pode ser utilizada tanto para indivíduos que são alfabetizados quanto para analfabetizados, certo? Por quê? É uma entrevista, é um bate-papo, você que realiza a pergunta, o indivíduo ele não vai ler em algum momento, né? A única coisa que precisa é de uma assinatura, então tem essa vantagem. Outra vantagem é a flexibilidade, por quê? Se você fala a pergunta ali para o seu entrevistador e ele não entendeu, você pode repetir essas perguntas e formular de uma maneira diferente para que ele entenda, né? Para garantir que essa pergunta ela seja compreendida. Outra vantagem são as informações mais precisas, você consegue abordar uma resposta ali mais ampla, mais completa, e permite a observação de atitudes frente a perguntas. O que é isso? Você está ali fazendo a entrevista e você percebe que o seu entrevistado ele reagiu de uma forma diferente na sua pergunta. Por exemplo, você pergunta sobre relação familiar, né, como ele se sente frente à relação familiar ali. Então, ele fica triste ou ele fica nervoso. Então, ele sente uma reação diferente. Então, você permite você observar isso, né, quanto àquela pergunta. Um exemplo que eu dou foi uma coleta com mulheres com câncer de mama. Né? A gente fez a entrevista com essas mulheres e tinham perguntas relacionadas ao enfrentamento delas com o diagnóstico. Né? Então, qual a reação delas para responder quando eu perguntei como elas reagiram quando o médico falou para elas que elas estavam com câncer de mama. Então, são observações que você pode fazer que uma entrevista permite isso. Né? Você está ali cara a cara com o seu entrevistando e ele reage dessa forma para você. Então, é uma vantagem muito grande que a entrevista tem. Quanto às desvantagens, uma delas é a dificuldade de expressão. Então, às vezes, o entrevistando ele fica com vergonha de responder para você, ele fica com um certo receio, né? Então, tem essa desvantagem sim. A possibilidade do entrevistado ele ser influenciado é muito grande, né? Como eu falei, uma vantagem é que o entrevistador ele pode repetir pergunta, ele pode formular uma pergunta de maneira que garanta que ele entenda, mas a forma como você, entrevistador, pergunta pode influenciar na resposta, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Retenção de alguns dados importantes. E
a ocupação de muito tempo. Então, imagina ali você com 10 perguntas, né, numa entrevista com um idoso, e ele começa a contar da sua vida, né, começa a responder ali, entra em outro assunto. Então, você precisa ter o feeling de conseguir ter essa transição de uma pergunta para outra, porque senão vai demandar muito e muito tempo, né? Então, tem essa desvantagem, a questão do tempo de coleta. O tamanho da amostra é menor, né? É um estudo qualitativo, a entrevista, ela demanda um tempo maior, então você não vai conseguir realizar a entrevista com muitas pessoas, né? Então, a amostra geralmente é uma ilustração da população, tá? Uma amostra bem pequena. E a disposição do entrevistado em dar informações necessárias. Então, não tá legal, não quero responder isso não. Então, assim, depende muito do humor, né, a disposição dele mesmo para responder aquele tanto de pergunta, tá? Essas, então, são as vantagens e desvantagens de uma entrevista. Qualquer dúvida, estou à disposição para responder quanto à entrevista. Se você se identificou com esse método de coleta, né, você viu que se encaixa aí com o seu objetivo de estudo, né, vá a fundo, estude mais sobre as entrevistas. Outro tipo de instrumento, aqui eu tenho um modelo de roteiro de entrevista semi-estruturado, né? Que tem as perguntas, no entanto, pode ser adaptadas, pode ser ter uma interferência nessas perguntas. Tem os dados de identificação, aqui é um roteiro para entrevista com professores. Então, tem os dados de identificação tanto da escola quanto do indivíduo e as perguntas, né? Tem um roteiro aí do que deve ser perguntado na entrevista. E nessa mesma folha você pode deixar um espaço aí em cada pergunta para você fazer anotações ou fazer anotações separadas, né? Aí vai com você, joia? O próximo tipo de coleta de dados, o próximo instrumento é o questionário. O questionário é constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador, né? Ou seja, você tem um questionário, você entrega esse questionário para o seu participante, para o seu voluntário, ele vai responder longe de você, sem a sua presença e devolver para você, tá? Junto com esse questionário, a gente tem que entregar para ele uma carta de apresentação da pesquisa, que vai conter o objetivo, a justificativa, né, por que você está realizando aquele estudo e instruções sobre o preenchimento daquele questionário. Né? Às vezes tem perguntas ali que ele não vai saber responder. Então, essas instruções auxiliam na compreensão de algumas questões do questionário. Tá? Você pode realizar essa coleta de algumas formas. Você pode entregar em mãos o questionário para o seu voluntário, né? E ele vai responder longe de você, voltar e te devolver. Ou você pode enviar esse questionário através de mídias. O que é isso? Você pode ir no correio, pôr esse questionário no correio, com o endereço da pessoa, ela vai responder e te devolver. Você pode também enviar via e-mail ou pode criar um questionário online no Google Forms, né, que é uma plataforma muito utilizada para isso hoje. Você cria seu questionário e manda o link via e-mail para o seu voluntário, né, o que permite alcançar muitas pessoas, né, você pode enviar o link aí para várias pessoas, então daí uma vantagem é que a população pode ser, a amostra pode ser mais grande, né, comparado com a entrevista. Tipo de questões que são contidas em um questionário, né? Um questionário ele pode ter questões fechadas e pode ter questões abertas. Quanto às questões fechadas, elas podem ser dicotômicas, tricotômicas, múltipla escolha ou questões de estimação ou avaliação. O que é isso? Dicotômica é quando tem duas opções de resposta, né? Por exemplo, sim ou não. Tricotômica, 3 opções de resposta, sim, não, talvez. E temos também a múltipla escolha, que é mais de 4 opções de resposta, né? Então, você tem ali, por exemplo, uma pergunta sobre o estado civil, né? Solteiro, casado, divorciado, viúvo. Então, tem várias opções, né? Então, é uma questão fechada de múltipla escolha. E temos também questões de estimação
ou avaliação, que são escalas de medida. Geralmente, são questões, né, perguntas, onde você responde em uma escala de 1 a 5, né, em qual se encaixa a sua resposta. Pergunta ali para a pessoa o quanto que um indivíduo, uma pessoa ali que tem problema respiratório, DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, o quanto que subir uma escada interfere na saúde dessa pessoa, onde a escala varia de 1 a 5. 1 quer dizer que não influencia, 5 quer dizer que influencia totalmente. Então, tem essa escala e ele vai marcar de 1 a 5 uma escala ali que mais se encaixa na resposta dele, tá? E pode ter também questões abertas, né, que são redigidas pelo próprio respondente de forma livre. Vantagens e desvantagens do questionário. Antes de falar disso, a gente precisa falar que um questionário, dependendo do seu objetivo de estudo, ele já tem questionários já validados, onde foi feito todo um estudo para avaliar a validade e confiabilidade para aquela população. Então, se você vai fazer um estudo e não quer validar um instrumento, procurem questionários, instrumentos já validados, que vai dar uma força maior para o seu estudo, tá? Se não, você pode criar o seu questionário, né? O certo seria realizar um estudo inicial validando esse questionário, mas você também pode criar ou adaptar um questionário para isso, tá? As vantagens de utilizar um questionário. Mantém o anonimato dos respondentes, ele pode simplesmente responder e não se identificar, né? Que esse é o mais certo, eticamente certo. Pode ser aplicado a um número grande de respondentes, como eu comentei, né? Vou mandar via e-mail ali 10 mil links, né? De 10 mil pessoas, para 10 mil pessoas. Com isso, eu vou economizar tempo, porque eu não vou precisar ir em um determinado local para realizar essa coleta, dinheiro para deslocar, recurso, e também é conveniente para quem responde. Por quê? Eu mandei via e-mail para ele, então ele vai responder no tempo dele, quando ele tiver um tempinho livre, né? Então, não demanda do próprio respondente ir num determinado local para responder aquilo. Quanto às desvantagens, é a baixa devolução. Vocês acham que 10 mil e-mails enviados, a gente vai ter o retorno de 10 mil pessoas? 10 mil pessoas vão parar o seu tempo para responder um questionário para você? Não, né? Estudos mostram que apenas 25% dos indivíduos devolvem esse questionário para você, tá? Outra coisa é que eles muitas vezes voltam incompletos. Às vezes a pessoa devolve para você, mas vai ter questões ali que não foram respondidas, né? Além de excluir analfabetos ou pessoas com dificuldade de leitura, e automaticamente você não vai saber se foi a pessoa realmente que respondeu, né? Talvez é um idoso, o idoso tem dificuldade ali para poder fazer isso, está com preguiça, ele pede o neto, pede a filha para ajudar ele nisso, auxiliar ele nisso. Outra desvantagem é que o pesquisador não está presente para auxiliar na compreensão das respostas, né? Então, às vezes eu estou lendo o questionário, eu não entendi ali o que é para responder, vou deixar sem responder, porque eu não entendi, entendeu? Então, assim, tem vantagens e tem desvantagens utilizar um questionário. Aqui eu tenho um exemplo de questões, né, de questionários com escala de 1 a 5, temos a dicotômica, que é sim ou não, né? Então, tem vários tipos aí de questionários. Vamos lá. Para vocês, qual a diferença de questionário e formulário? Parece bem semelhante, né? Mas não é. Questionário, como a gente viu, são questões que são respondidas sem a presença do entrevistador. Já o formulário são questões respondidas com auxílio do entrevistador, né? Lembram da entrevista? Lembram da entrevista estruturada? Não são questões, já perguntas pré-estabelecidas, fixas, que eu vou só apenas perguntar e o voluntário ele vai me responder, né? Eu vou anotar e gravar ali. Parece com formulário, não parece?
mas também é um questionário, então é um formulário, então parece com um questionário. Então é uma mesclagem entre questionário e entrevista estruturada, né? Então a vantagem é que você pode ajudar na interpretação ali das questões, você pode ajudar aquele indivíduo a responder e vai ser um questionário mais estruturado, né? Então, assim, tem diversas vantagens em o formulário. Então, o que é um formulário? O formulário, ele é uma técnica de coleta de dados em que o pesquisador ele formula questões previamente elaboradas e anota as respostas. Senta ali de frente para o seu voluntário, faz a pergunta e anota a resposta, né? Semelhante com a entrevista. Então, nada mais é que um questionário no qual o pesquisador está presente, ou então é uma entrevista totalmente estruturada, né? Então, é essa mesclagem. E por estar entre questionário e entrevista, ele apresenta vantagem e desvantagem dos dois, né? No entanto, tá mais para vantagens dos dois. Então, você pega ali as vantagens de um e de outro e tá aí o formulário, né? Quando utilizar um formulário? Né? Eu utilizo um formulário quando eu quero respostas mais precisas e completas. Eu quero receber um bom retorno dos respondentes. Eu quero garantir a autenticidade das respostas. Então, você vai ajudar na interpretação, sem induzir, claro. Você vai ter todas as questões respondidas, você consegue mais respondentes porque você está auxiliando. Então, como eu disse, são vantagens de ambas os instrumentos, tanto entrevista estruturada quanto questionário. Outro método é a observação, tá? A observação é uma técnica para a gente conseguir informações e utilizar os sentidos na obtenção de determinado aspecto da realidade. A observação não é apenas ver e ouvir, mas também examinar fatos e fenômenos. A observação ela pode ser uma observação assistemática ou uma observação sistemática, ou conhecidamente como estruturada e não estruturada. Ela pode ser também participante e não participante, pode ser individual e em equipe, tá? O que é isso? Na não estruturada ou assistemática, ela é simples, espontânea, informal e não planifica, conduz a função do pesquisador atuando como um mero espectador, né? É não estruturada, então eu vou chegar ali naquele ambiente que eu quero observar e vou ficar ali observando apenas. Então, o observador ele precisa ficar totalmente sensível ao que está acontecendo, porque ele tem que perceber coisas que chamem a atenção dele, né? Então, ele vai ficar ali observando, alguma coisa chamou a atenção, ele vai registrar. Como é feito esse registro? Esse registro é feito em diário de campo ou fichas abertas. Então, um caderninho ali, ele observou, identificou algum ponto ali que chamou a atenção, anotou. Beleza, não estruturada. Porém, uma observação estruturada, ela é planejada, ela atende critérios pré-estabelecidos. Então, você vai para a sua observação sabendo que você precisa observar, né? Isso, você olha o objetivo do seu estudo, olha o seu problema ali e já sabe o que você precisa identificar ali, qual a reação que você vai ter que analisar, o que você precisa realmente observar, tá? Ou seja, é um plano previamente elaborado que forneça os subsídios necessários para a análise da situação. Os registros, eles são feitos geralmente em tabelas e formulários, então você já tem ali um roteiro, né? Você já tem onde registrar essas informações que você vai observar. A observação participante é quando você, como observador, você participa ativamente daquela rotina, daquele fenômeno que está acontecendo ali. Você pode ser participante natural, ou seja, você pertence àquela comunidade. Por exemplo, hoje você está fazendo um estudo aí com
acadêmicos de psicologia e acadêmicos de fisioterapia de uma faculdade privada, certo? Você pertence a essa comunidade, não pertence? Beleza, então você é um participante natural, né? É uma observação participante. Pode-se também ser artificial. É quando eu não sou daquela comunidade, mas eu passo a integrar aquele grupo ali que eu vou analisar, porque eu preciso participar para observar, tá bom? A não participante é como você participa passivamente. Que é isso? Você é um mero espectador que está ali observando de forma neutra, você está do lado de fora observando o que está acontecendo, tá bom? Pode ser individual e em equipe. Individual, quando é só você, um observador só que está ali observando a situação, e em equipe é quando tem vários observadores que podem analisar diversos fatos sobre vários ângulos. Vocês são 5, então cada um de vocês avalia um aspecto, ou todos avaliam tudo, né? No entanto, isso pode trazer divergências, né, quanto à observação. Na hora de concluir ali o que foi observado, pode ter divergências. Não pode ter, tem que ter muito cuidado quanto a essa escolha aí. Vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que possibilita o estudo direto de variáveis de fenômenos, ou seja, você pode avaliar várias coisas ao mesmo tempo, observar diversos aspectos. Possibilita a coleta de dados sobre comportamentos e atitudes que vão além do discurso, né? Então, diferente ali dos formulários, da entrevista, do questionário, você pode observar várias coisas, você pode observar reações, né? Então, é uma vantagem muito grande da técnica de observação. Quanto a desvantagens, é que acontecimentos importantes que devem ser observados ocorrem geralmente fora do período que você estipulou ali para fazer a observação. Então, por exemplo, está tendo uma intervenção durante 30 minutos e você vai fazer essa observação durante 30 minutos. No entanto, vamos dar um exemplo. As crianças chegaram na escola super animadas, super motivadas para realizar a atividade que o tio falou que vai ter na escola, né? Então, talvez essa reação delas era um fenômeno que você poderia estar observando e você não pode porque não está dentro do período que você estipulou para observar, tá joia? Então, essas são as vantagens e desvantagens de uma técnica de observação. Também, quem tiver interesse, quem se identificou, me procurem ou pesquisem mais sobre o assunto, tá? Para elaborar direitinho aí a sua estrutura de coleta de dados. Aqui é um modelo, né? De roteiro para observação. Então, aqui do lado esquerdo tem algumas perguntas que você vai observar e vai ali anotando. E tem também esse roteiro, que é um roteiro utilizado para idosos, sobre a capacidade funcional de realizar atividades da vida diária, né? Então, é uma escala de 0 a 2, onde 0 não realiza, 1 realiza com auxílio de alguém e 2 realiza sem auxílio de ninguém. E você vai avaliar, por exemplo, você está observando os cuidados pessoais, em arrumar-se, como está observando o idoso ali, pentear-se. O idoso, ele penteia-se com auxílio de alguém, sem auxílio ou nem penteia, né? Você observou, marcou um xizinho, né? Ou melhor, marcou um número ali referente à alternativa. Ele limpa os ouvidos? Não realiza, então coloca 0. Ele faz higiene oral? Realiza com auxílio, então coloca 1. Então, você está observando e está registrando ali de uma forma mais precisa, já estipulada, tá bom? Então, beleza. A gente viu as 4 técnicas aí de coleta de dados. Qual o seu instrumento para coletar os dados? Né? Você se identificou com alguma aí? Como foi? Vocês estão com dúvida ainda? Então, é um processo agora para refletir e realmente selecionar um instrumento adequado. Tá? Para isso, vocês vão se direcionar na plataforma EAD, vão entrar no fórum Instrumentos de Coleta de Dados e vão relatar o objetivo do estudo de vocês, o instrumento que vocês escolheram e por que escolheram,
tá? E além disso, vocês vão anexar um documento com o instrumento, seja ele o questionário, seja um roteiro de entrevista ou um roteiro de observação, tá? Junto à sua postagem. Pensando que vocês estão trabalhando em equipe, né? Trios ou de 4 pessoas, vocês vão realizar apenas uma postagem por equipe, no entanto, essa postagem ela precisa estar bem completa, tá? Coloquem direitinho o objetivo, por que estão selecionando aquele instrumento, qual instrumento e anexar esse instrumento também. E a partir daí a gente vai debater, tá? Se esse realmente é um instrumento legal, um instrumento bacana para você realizar a coleta de dados, tá? Grande abraço, muito obrigada.